Olá, queridos amigos, queridos irmãos, muita paz e luz a todos. Aqui estamos com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Instruções dos Espíritos, item 18, Bem e Mal Sofrer. Quando Cristo disse: Bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino de Deus, não se referia de um modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus. Então, com esta afirmação de Jesus, contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1863, aqui aprendemos que Jesus oferece a todos nós o bálsamo consolador diante das dificuldades que enfrentamos. Todos nós sofremos sobre a face da terra. O rico sofre, o pobre sofre, todos nós passamos por dificuldades. Muitas vezes as pessoas dizem como gostaria de estar na vida daquela pessoa. A vida para ela parece sorrir, enquanto para mim é cheia de provas e amarguras. E nós não paramos para observar que a vida daquele irmão que almejamos estar no lugar dele também é uma vida de provações. Certa vez o Chico disse assim: trocar de lugar com o nosso semelhante é simplesmente trocar de provação. Então, quando nós invejamos a posição do outro, nós não paramos para analisar esta realidade, que o outro também sofre e tem as suas dificuldades, e que trocar de posição com ele é simplesmente trocar de aflição e sofrimento. Mas o Evangelho também nos fala que as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus. Ou seja, com resignação, com fé e confiança em Deus, seremos conduzidos aos páramos da vida maior. Prossigamos aqui no Evangelho. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos faltem coragem. Quando a gente olha a vida com tristeza, com pessimismo, o desânimo é uma falta contra as leis de Deus, porque a gente vai estar agindo com falta de coragem, com falta de confiança na providência de Deus. E esse pensamento nos afasta da presença de Deus diante das dificuldades. Agora vejamos que explicação interessante do Evangelho. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na confiança e na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida apresenta cheia de tribulações. Então a gente vê com a explicação do Evangelho, não basta a gente orar. É preciso que a nossa prece esteja apoiada numa fé viva na bondade de Deus. Então a gente tem que orar, mas a nossa prece tem que estar viva e apoiada numa base, que é a nossa confiança na misericórdia de Deus. E que Jesus deixa bem claro, através da misericórdia divina, que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ou seja, o fardo que nós carregamos aqui na terra é proporcional às nossas forças. Deus sabe aquilo que nós somos capazes de carregar, de enfrentar, de lidar com aquelas situações difíceis. E mais uma vez o Evangelho nos chama para a resignação, que diante das tribulações da vida nós precisamos confiar nos desígnios de Deus. Continua aqui o Evangelho segundo o Espiritismo.
O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis repouso em que vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos envia para a luta. Não consiste esta no fogo de batalha, mas nos amargores da vida em que, às vezes, de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva as palmas da vitória em uma situação gloriosa, quando vos advenha numa causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos de sua paciência, da cólera ou do destempero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: eu fui o mais forte. Então, diante das dificuldades que enfrentamos, nós devemos agir como aquele que vai ao campo de batalha para enfrentar uma situação de adversidade, aquele que vai para a guerra. Que o militar que não é mandado nas linhas de fogo, nos fala o Evangelho, ele fica descontente, porque quando ele é mandado para o campo de batalha, ele consegue vencer o inimigo, ele consegue, através do seu esforço, uma ascensão, onde vai lhe garantir um posto, um lugar de superioridade dentro de sua carreira. É a mesma coisa, nós devemos agir como militar, que é lançado ao campo de batalha, e que a gente não deve ficar no repouso da vida, que a gente tem que lutar diante das dificuldades e temos que vencer essas dificuldades com fé e esperança em Deus. Então a gente vê aqui que diante dessas adversidades da vida, nós precisamos vencer o que em nós? Nós precisamos dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, do destempero. E devemos olhar para dentro de nós com uma justa satisfação diante do combate. Eu fui o mais forte, eu venci o bom combate na fé. Então nós temos aí imperfeições a serem corrigidas. Por isso que o Evangelho nos fala bem sofrer e mal sofrer, porque tudo isso depende da maneira que nós encaramos a vida terrena e de que forma nós estamos encarando esta vida terrena diante das dificuldades. Mas vejamos o que nos promete aqui o Evangelho. Bem-aventurados aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então nós temos aí à nossa disposição a misericórdia divina, que não desampara nenhum dos seus filhos diante da luta. Todos nós somos amparados pela misericórdia divina. E quando Jesus fala assim, bem-aventurados os aflitos, e aquele que suportar as dificuldades com fé e resignação, dele é o reino de Deus, Jesus se refere diante da dificuldade, onde nós conseguimos vencer as lutas com fé, onde conseguimos, com a nossa firmeza de pensamento, através da oração, em conexão com a divindade, conseguimos vencer as dificuldades com alegria, com otimismo, encararmos as dificuldades da vida com mais otimismo, com mais alegria, confiantes na providência de Deus. Então que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz, hoje e sempre, até o nosso próximo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.